Boa tarde a todos presentes. É uma enorme honra receber aqui no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo a presença do novo secretário nacional de Segurança Pública, doutor Mário Sarrucchi, acompanhado também da presença da diretora da escola do Ministério Público de São Paulo, doutora Tatiana Bicudo, e temos também a honra de contar com a presença do novo, escolhido Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Sérgio. Nós estamos aqui para ouvir os comentários e apresentação, a conferência do doutor Mário Sarrucchi, e pensamos um formato muito simples nessa discussão, que é, basicamente, após a sua fala, a doutora Bicudo faria comentários, e nós temos aqui também a presença do Fábio Bechara, que é um membro conselheiro da Escola de Segurança Multinacional, nosso fundador, sócio de toda essa iniciativa, que estará conosco aqui também nesse debate. Então, será um debate muito simples, muito aberto à reflexão, e em nome do professor Pedro Dalari, agradeço muitíssimo sua presença aqui hoje e, de fato, é um marco, sua presença nesse debate aqui na Universidade e no Instituto de Relações Internacionais. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o professor Leandro Piquet, seu nome, cumprimento todos os demais membros aí do IRI, de todos os envolvidos na organização, saudar o meu Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, com muita alegria aqui revê-lo pela primeira vez como Procurador-Geral de Justiça, não tive oportunidade de cumprimentá-lo, fica aqui mais do que o meu desejo de sucesso, a minha confiança de que Vossa Excelência, na condução da importante instituição cidadã Ministério Público de São Paulo, nós avançaremos muito sob seu comando. Estou muito feliz com a sua assunção ao cargo e com a certeza de que o Ministério Público continuará sendo e se aperfeiçoará muito mais como a instituição cidadã, a instituição fiadora dos direitos sociais da população paulista e brasileira. Então, uma honra que o senhor esteja conosco. Saudar Tati, nossa querida doutora Tatiana, chamo de Tati aqui, desculpe a intimidade, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que é diretora da nossa Escola Superior, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público, meu velho companheiro e amigo, doutor Fábio Ramazini Bechara, em nome desses queridos amigos aqui que estão à mesa conosco, eu saúdo a esta seleta plateia presencial e virtual que nos acompanha aí pela plataforma virtual. Vou procurar não falar muito para abrir mais para os debates, então vou até fazer aqui acionar o meu cronômetro, quando se fala em segurança pública. Primeiro, eu tenho que fazer uma preliminar aqui. Estou vendo ali o Cláudio Augusto, jornalista do Ministério Público, não é? Nosso chefe de assessoria de imprensa. Final do ano, esse fim de ano, eu fiquei em São Paulo, não pude viajar, meu pai estava hospitalizado, e de tanto ler, de tanto viver segurança pública, eu resolvi escrever um artigo jurídico, doutor Paulo Sérgio. Um artigo jurídico, não, um artigo, falei, eu vou publicar no Estado ou na Folha, esse artigo. E o artigo dizia o seguinte: segurança pública, é preciso olhar para a floresta e não para a árvore. Passei para o Cláudio Augusto, ele vetou, falou, não, doutor, o senhor não vai publicar isso aqui, não é momento, né? É melhor o senhor segurar essa publicação por enquanto, por razões políticas, né? Nós vivíamos aquele momento do Ministério Público e tudo mais, mas ali eu expressei um pouco daquilo que eu pensava, e interessante, sem saber, professor Leandro, que 2 semanas depois eu seria convidado e praticamente 1 mês e meio depois eu assumiria a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O destino que eu estivesse nesse posto, num momento em que agora eu estava no evento do Esfera, lá no hotel,
e o William Vac, lá que estava apresentando, falou: parabéns, o senhor é corajoso de assumir esse cargo, né? Eu disse a ele, falei, pois é, William, as pessoas me cumprimentam com aquela cara de meus pêsames, né? Mas ok, eu acho que eu estou feliz, estou muito determinado e acredito no projeto que está sendo construído pelo ministro Lewandowski, só por isso aceitei essa missão, que na verdade é uma missão, na verdade, é, 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 é algo que eu já vinha fazendo no Ministério Público. Como eu gosto de dizer, eu saí do Ministério Público de São Paulo, onde a gente discutia e tratava de segurança pública quase no dia a dia, e saí para uma atividade típica e finalística de promotor de justiça, que é tratar política pública de segurança pública, que é algo que é papel da instituição do Ministério Público, uma vez que nós, o Ministério Público, eu já me aposentei, mas continuo me considerando da instituição, nós somos, de fato, os fiadores da cidadania, os fiadores dos direitos sociais da população brasileira, e segurança pública é, de fato, um dos direitos sociais que nós temos. E está virando debate em todas as esferas da sociedade, né? Desde as comunidades, que mais sofrem com isso, até agora há pouco no Esfera, onde nós víamos lá a elite econômica do país preocupada com segurança pública, mas olhando segurança pública como um custo, né? Como um imposto a mais que se paga, que é o imposto segurança pública, que é o custo das empresas, o custo que a gente tem com esse tema segurança pública. O fato é que hoje nós temos criminalidade organizada, temos um substancial aumento da insegurança no nosso dia a dia, né? Nenhum de nós hoje sai de casa com tranquilidade, com um celular, com um anel, com alguma coisa, sem pensar na possibilidade de sofrer um roubo ou de, enfim, de sofrer algum tipo de desconforto. Por isso, nós precisamos fazer algo, né? E aí, na perspectiva do Esfera, hoje eu até fiz alguns rabiscos, e um rabisco interessante, Estadão de sábado, dia 30 de março, consumidor paulista paga 4,5 mil por ano para custear segurança pública. Essa é uma pesquisa da FEComércio, né? E milhares e milhares de reais são investidos, aspas, pelo setor de indústria, de comércio, por ano, em aparatos de segurança. Isso para pensar no contexto econômico, não é? Mas quando a gente pensa no cidadão, quanto que a gente gasta com segurança pública? O cidadão, a classe média, ou, e o que dizer das classes menos favorecidas, né? Como é que essas pessoas vivem, né? Perdendo o seu celular, perdendo os seus objetos pessoais, vivendo num contexto de violência nas comunidades, né? Tudo isso, para além de um custo econômico, é um custo humano muito grande, né? Daí a importância de nós aprimorarmos esse debate e talvez hoje um dos grandes dilemas e talvez um dos maiores problemas hoje no Brasil e na nossa sociedade é sairmos da versão e olharmos para o fato. Porque segurança pública todo mundo entende, não é? Você conversa com o taxista, com o motorista do ônibus, com as pessoas na rua, e cada um tem a sua opinião sobre segurança pública, mas entender mesmo, estudar segurança pública, pouca gente estuda, pouca gente entende. Então a gente fica discutindo saidinha de preso, fica nesse debate absolutamente raso e político ideológico, quando, na verdade, segurança pública é aquilo que eu escrevi no artigo lá, tem que olhar para a floresta, e não ficar discutindo uma árvorezinha, achar que projeto de saidinha de preso vai fazer algum efeito no tema segurança pública, não é? E quando a gente pensa tecnicamente, trazendo para o campo do direito penal, campo aqui da Tatiana, do Fábio, do nosso procurador-geral, não é? Como é que a gente pensa o crime? Por que tem lei? Por que tem código penal? Qual é a premissa básica da segurança pública quando a gente olha a questão do crime? A gente tem que transformar o crime em algo que não compense. O crime não pode ser compensador. Por que tem crime? Porque enquanto o crime compensar, ele vai continuar acontecendo. Ele é inerente à nossa sociedade. Eu tive em Roma semana passada discutindo
crime transnacional, tráfico de entorpecentes, e uma das falas foi muito interessante. Alguém falou: olha, nós estamos aqui discutindo cooperação jurídica internacional, mas tem um problema. A droga, enquanto tiver consumidor, ela vai estar sendo vendida. Ponto. Então, vamos pensar na questão do consumo, na educação, na saúde pública, antes de pensar em criminalizar ou em avançar na criminalização desses temas. E eu não estou aqui dizendo que precisa criminalizar ou não, não é isso. Só estou dizendo que o debate está desfocado. Né? Porque enquanto o Supremo tem uma decisão relacionada às drogas, o Congresso vai e reage e impõe uma outra lei. Quer dizer, está todo mundo fora do contexto nesse tema, nessa discussão da criminalidade. E nós precisamos pensar a criminalidade sob dois prismas importantes. O primeiro deles é o seguinte: como é que a gente faz para que o crime não compense? Primeiro, a gente faz um Código Penal e uma lei que deixe muito claro: olha, quem praticar crime vai sofrer esta pena, e não compensa sofrer esta pena. E quando a gente pensa, não vou nem falar do tráfico, pensar no dia a dia, no roubo, que é o que mais afeta, não a nós, porque o roubo me afeta aqui a gente, mas afeta a população como um todo. Aquele trabalhador que sai do trabalho, que vai estudar, que pega o ônibus, o metrô, e no caminho de casa ainda é assaltado com o celular, cuja prestação ele ainda está pagando. Não é? Esse é o ponto que nós temos que pensar. Não é? E esse crime de roubo, ele vale a pena? É importante botar os pingos nos is. Sob o prisma da legislação, ele não vale a pena. É claro que ele não vale a pena. Né? Por quê? Porque o roubo com emprego de arma, ele tem como pena hoje mais de 6 anos de reclusão, no mínimo, e a máxima é superior a 16. Então, pera lá, não vale a pena praticar roubo, são 6 anos de pena. Ah, mas sai antes, tem a saidinha de preso, também é mentira. Eu gosto dessa frase, né, que eles gostam de dizer. O que a Globo não diz é que não é verdade que sai antes, não é isso. Né? O roubo não compensa. Né? Por quê? O regime prisional, 25% de pena, se você pensar na pena mínima, quer dizer, dá uns bons anos de cadeia no regime semiaberto ou no fechado, que seja, né? E se reincidente, 30%. Né? Com essas modificações que foram feitas pela lei anticrime, nós não estamos aqui para falar de pena de crime, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós não vamos resolver segurança pública mudando a lei, não é o Congresso Nacional que vai resolver o crime de roubo do dia a dia que está nos incomodando tanto, ou mesmo o tráfico de entorpecentes. Agora, um outro aspecto, quando a gente fala de criminalidade, este me parece importante e fundamental, é o seguinte: o crime está compensando quando você pensa na possibilidade de se cumprir a pena, de ser preso e de se cumprir uma pena. E aí que vem algo que aí sim nós temos que nos mexer, Fábio, aí sim nós temos que tomar providências. Por quê? Porque hoje nós sabemos, não é, que a chance de um criminoso, estamos falando aqui de criminalidade urbana, a chance de alguém cumprir uma pena é muito pequena. E não é pequena por causa da lei. E volto a dizer que esse tema, eu já estou, confesso a vocês, cheio de ouvir a história da saidinha de preso. Isso é uma bobagem. Não é? Mas por que ele não vai cumprir a pena? Porque apenas 5% dos roubos são esclarecidos pela nossa polícia. E aqueles que nós estamos prendendo são aqueles que estão sendo presos em flagrante pela Polícia Militar. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal na primeira semana de março, numa conversa privada com os ministros do Supremo, eu, Lincoln Garcia e outras, o diretor da Polícia Federal e mais alguns estudiosos, e nós dissemos de forma muito clara lá, a questão é a seguinte: quem está fazendo segurança pública hoje no Brasil, em São Paulo e nas grandes cidades, é a Polícia Militar com os autos de prisão em flagrante. E aí eu sou curioso. Final de semana eu fui tomar uma cerveja com um amigo, com o Rosepian, e ele tem um primo, o famoso primo Miltinho, como eu gosto de dizer, ele é um querido, conheço há muitos anos, e ele está numa delegacia X aqui de São Paulo, e eu falei para ele: Miltinho, conta para mim, como é que é a tua estrutura na delegacia? Ele falou: é ruim, né? Eu sou um registrador de BO lá, porque eu tenho 2 investigadores e 2 escrivães, sendo que um investigador é readaptado com problema de saúde
e o escrivão também tem problema de saúde. Então, na verdade, trabalhamos em 3 lá, mais os plantonistas. Eu registro boletins de ocorrência, apenas e tão somente. Não há uma investigação sequer. Quer dizer, se alguém teve um celular roubado a 2 quadras da delegacia, vai ser feito um boletim de ocorrência que vai ficar lá. E se tudo der muito certo, esse mesmo roubador daquela região vai ser preso em flagrante, e aí eles vão levantar, porque tem um trabalho, né, uma estatística, pô, chama aqui para ver se reconhece esse sujeito. Esse é o ponto. Então, nós não estamos investigando a chance de se esclarecer um crime de rua, de roubo, ou um tráfico, ele é muito pequena, porque não há investigação. Ah, mas a culpa, então, é dos delegados, investigadores? Não, é evidente que não. A culpa é nossa, como um todo, porque eu sou curioso, então sempre que eu encontro, e vou encontrar quarta-feira o comandante da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, Coronel Castro, eu vou fazer de novo a pergunta que eu venho fazendo há 10 anos. Qual o efetivo necessário, o efetivo real hoje aqui? Ele vai falar 80 e poucos mil homens. Quantos precisa? 125. Há quanto tempo eu estou ouvindo essa história? Polícia Civil, a mesma conversa. O delegado-geral de São Paulo foi me visitar outro dia. E eu fiz a mesma pergunta. Estão faltando cerca de 30, 35 mil, 40 mil policiais no estado de São Paulo. Não é? Portanto, a culpa não é dos profissionais que lá estão, que são, evidentemente, verdadeiros heróis e fazem o que é possível e o que é impossível para se resolver essa questão. Mas a verdade é que o crime compensa. O crime compensa porque a chance de você ser pego praticando um crime é a mesma coisa uma estrada em que você vai trafegar nessa estrada e tem uma placa que diz não há radares, pode acelerar à vontade. Você vai acelerar. Pavimento bom, você tem um carro bom, você vai acelerar. E quando a gente aplica isso para uma sociedade como a nossa, em que 50% da nossa renda está concentrada nas mãos de 10%, sendo que esses 10%, eu acredito que uns 8% estavam lá no Esfera agora comigo, uma desigualdade social gritante, essas pessoas, esses jovens, estão sendo, evidentemente, empurrados para a criminalidade nesse contexto de que é muito melhor praticar crime e ganhar um dinheiro muito fácil do que participar de uma escola mal equipada, com grandes problemas e tudo mais. É muito mais fácil, é inerente ao ser humano, é inerente ao ser humano essa questão. Eu falava no artigo, e eu nunca mais me esqueci desse tema, porque no dia dezembro, um desses milhares de encontros que a gente tem no final de ano, eu fui num restaurante muito bacana aqui nos Jardins, num sábado, comer uma feijoada. E eu desci do Uber e me deparei ali com 2 carros importados maravilhosos, uma Ferrari, uma Maserati, sei lá o que eu não entendo disso. Um monte de gente na porta daquele restaurante da Árvore, bacana, Figueira, e 5 criancinhas vendendo flores. E eu olhei aquilo e falei, isso aqui não tem a menor chance de dar certo. Porque como é que pode? Restaurante dessa magnitude, carros dessa magnitude, centenas de pessoas muito bem esclarecidas, muito bem posicionadas no meio social, e aquelas crianças, elas eram solenemente ignoradas naquele contexto, num sábado, véspera de Natal, não é? Não havia sequer solidariedade por parte das pessoas naquele momento. Não preciso dizer que estragou o meu movimento, eu fiquei meia hora lá, fui embora, gastei uma fortuna, saí irritado também desse aspecto para comer uma feijoada. Eu fiquei bem desgostoso naquele, mas principalmente pelo que eu vi naquilo, e quando você começa a olhar que o debate na mídia, nos jornais, no Congresso Nacional, era a saidinha de preço. Como se isso fosse a grande, a grande contribuição que o nosso legislativo poderia dar para a segurança pública em nosso país. Ah, não, mas não prende ninguém, Sarrubo, não aguento mais. E eu gosto desses fatos do cotidiano porque mostra como o nosso debate está raso. Ainda nesse final de ano, foi um almoço de família no domingo, encontrei um amigo de infância. Encontrei a mãe dele, idosa,
E ela olhou para mim orgulhosa e falou: Mário, que orgulho de você, eu te conheci pequeno, que bacana. Agora você vai ser secretário nacional, tô orgulho de você. Eu falei: obrigado, querida. Mas olha, deixa eu falar um negócio. Na saidinha você está errado, viu? Eu falei: não é possível que as pessoas não tenham um mínimo de. Não procurem se informar, porque a informação não está vindo. Nem a Globo está falando isso, a Globo tem que falar. Tem que falar, porque nós precisamos mudar essa ideia, nós precisamos entender mais. Ah, o Brasil não prende ninguém. Claro que prende. Olha aqui, basta pesquisar um pouquinho. De 2020 a 2022, o Brasil aumentou em 257% a sua população carcerária. Está lá no 17º Anuário de Segurança Pública, lá do nosso Código de Segurança. E o crime só aumenta, e a sensação de segurança, de insegurança só aumenta, e a criminalidade organizada está cada vez mais forte. Então, o que fazer? Olha, num contexto em que 21 milhões de pessoas nesse país não têm o que comer, 70,3 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, num contexto em que apenas 60,3% dos nossos jovens completam o ciclo escolar até os 24 anos, claro, sendo que entre os mais pobres isso vai para 46%, e entre os mais abastados vai para 94%, nós somos um país que caminha a largos passos para aumentar a desigualdade social. E aí, não há número de policiais civis, militares, não há pena, não há sistema que aguente uma injustiça social desse tamanho. Mas eu não posso fazer esse discurso, a não ser aqui num grupo de pesquisa, porque o meu papel, como secretário nacional de Segurança Pública, eu tenho que encontrar caminhos, eu tenho que buscar soluções. Tá? Porque quando você vai num outro país que tem os mesmos problemas que o nosso, a criminalidade é melhor. Aí outro dia eu ouvi de um sujeito, não, lá no El Salvador, resolveu tudo, eles prenderam todo mundo, lá criaram uma grande prisão lá e prenderam todo mundo. Falei, então vai lá. Enquanto não prenderem o seu filho que estava indo para a escola e colocaram naquela cadeia sem nenhum direito, tá bom para você. A hora que prender alguém da sua família, você vai começar a pensar em sistema de justiça, você vai começar a pensar em direitos humanos, você vai começar a pensar em outros temas que hoje não fazem parte do seu pensamento. A verdade é que nós vivemos, nesse contexto de segurança pública, num verdadeiro estado de coisas inconstitucional. A gente sabe. A gente está num estado de coisas inconstitucional. Tá? Estamos discutindo, eu insisto, esse tema de forma absolutamente equivocada. Em primeiro lugar, porque não há, e é bom que se diga, a bala de prata nesse tema de segurança pública. Não há bala de prata. Eu, enquanto Procurador-Geral de Justiça, nesses últimos 4 anos, até fevereiro, quando me aposentei, e passei, graças a Deus, o bastão aqui para o doutor Paulo Sérgio, eu sempre procurei trabalhar a instituição procurando olhar para a floresta e não para a árvore. Dizendo o seguinte, a gente tem uma atividade criminal muito importante, os nossos GAECos, o combate ao crime organizado, isso tudo é muito positivo na instituição Ministério Público, como é positivo o trabalho das polícias, militar, civil, etc. e tal. Não é essa a questão, acho que o nosso problema não é esse. O nosso problema é que enquanto a polícia militar sobe o morro para prender o traficante numa operação do GAECO com buscas e mandado de busca e apreensão, com mandado de prisão e etc. e tal, quando tudo isso e as toneladas de drogas são apreendidas e tudo isso é levado para o sistema de justiça, todo mundo vai embora no mesmo dia, inclusive a imprensa. E ninguém volta para aquela comunidade. E eu tenho dito para os meus, eu dizia para os meus colegas, o que nós estamos construindo com isso é a admiração do próximo líder do crime organizado que vai assumir o poder no vácuo daquele que nós acabamos de prender. E com isso nós vamos alimentando a roda e somente mudando as lideranças. O Marcola está preso. Não significa que o PCC acabou.
O Marcola está isolado. Isso não significa que o PCC deixou de trabalhar. O Marcola está isolado e isso não significa que o Lincoln Garcia pode andar tranquilamente pelas ruas de São Paulo, porque ele decretou que tem que matar o Lincoln Garcia e tem muita gente querendo matar o Lincoln Garcia. Mantenha a segurança dele lá, doutor Paulo. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, a questão, na verdade, quando a gente pensa o tema segurança pública, eu deixaria de lado a legislação, até porque outro dia me perguntaram: o que o senhor acha das drogas? O senhor não acha que tem que descriminalizar? Eu falo, mas é lógico que eu acho. Eu sou entusiasta. A primeira coisa que eu faria era descriminalizar a maconha. E com isso a gente derrubaria 35% dos negócios do crime organizado. Só que tem um detalhe. A gente só derruba 35% dos negócios do crime organizado se o Estado assumir a distribuição dessa droga. Aí eu pergunto para vocês, o Estado assume a distribuição dessa droga imediatamente? É claro que não. Então não adianta simplesmente descriminalizar, porque no dia seguinte, aquele mesmo traficante que vendia criminalizado, ele vai continuar vendendo agora, sem ser oficial, mas ele vai vender no mercado negro. Só vai mudar o tipo da ilicitude. E nós vamos continuar com os mesmos problemas. Portanto, não é uma questão, na minha visão, de legislação. É uma questão, na verdade, de uma mudança de olhar. Repito, é uma questão da gente entender que não há uma bala de prata para resolver a criminalidade. Hoje, o William Vac me perguntou agora há pouco lá, resolveu, nós vamos estar aqui daqui a um ano discutindo esse tema. Eu falei, olha, daqui a um ano nós vamos estar discutindo esse mesmo tema, mas talvez num patamar um pouco menor. Por quê? Porque eu acho que o grande desafio do Brasil hoje é trazer um pouco de sensação de segurança para a população e estancar o crescimento da criminalidade organizada. Não deixar que o Brasil se transforme num narco-estado, como muitos outros estados aqui da nossa América Latina acabaram se transformando, indo nessa mesma toada que nós estamos indo, de prisão e tudo mais. Então, nós precisamos avançar. E como é que a gente avança? Qual é o projeto? O que é que nós estamos pensando em termos de segurança pública? Em primeiro lugar, um dos temas que eu toquei aqui é o número de profissionais da segurança pública. E posso dizer a vocês, confessar, abrir meu coração, a sensação que eu tenho é que tudo isso é um grande chute. Ah, preciso de 120, 130, 140. Nós temos que construir uma métrica para saber população, IDH, qual é o número de policiais que a gente precisa? Qual é o número de policiais civis para a gente sair dos 5% de esclarecimento de crimes ou abaixo disso na Polícia Civil e avançarmos para 15, 20, 25, 30% de esclarecimentos? Porque aí a sensação vai melhorar. O dia que eu for na delegacia do bairro relatar um furto, relatar um roubo, e alguns dias depois, olha, tá aqui, é esse aqui, doutor Sarrubo? É esse aqui. Então tá bom, olha, tá indiciado, os autos estão indo para o Ministério Público, nós estamos resolvendo. Qual é o número? Então, nós vamos pensar em instrumentalizar, em trazer um número correto de pessoas para as nossas forças policiais. Ah, precisa acabar com a polícia militar? Só não começa. Esse tipo de debate vai acabar em polarização no Congresso Nacional e nós temos que ser práticos, não há mais tempo. Ninguém mais suporta essa questão da segurança pública. Eu não posso sair da sala da minha casa para o banheiro, ou se tiver uma TV ligada, o tema é segurança pública, eu tapo os ouvidos, porque eu falei, isso é comigo. Então, vamos lá. Qual é o número de policiais que é necessário? E aí nós temos que avançar. E através da União, porque não é problema da União, é sim. É sim. O ministro Ricardo Lewandowski tem essa convicção, eu também, esse é um projeto nosso. Isto é um problema da União, não é um problema dos estados, até porque você não pode pensar, professor Leandro, segurança pública num país como o nosso, num país complexo como o nosso. Você não pode pensar São Paulo sem pensar o Rio de Janeiro. Você não pode pensar o Rio de Janeiro sem pensar Minas Gerais. E não dá para pensar o Sudeste sem pensar o Norte. Ou precisou o Fantástico fazer a reportagem para dizer o que todo mundo sabia, que a droga entra pelas nossas fronteiras terrestres, do Norte,
e do Centro-Oeste atravessa este nosso Brasil e sai pelos nossos portos e aeroportos, principalmente do Sudeste. Ah, mas como é que sai pelo Porto de Santos se está tendo GLO e Força Nacional? Vocês sabem o tamanho do Porto de Santos? Não tem como. A gente não consegue fiscalizar nem 10% dos embarques que acontecem no Porto de Santos. E olha que a gente tem fiscalizado, hein? Mas eles são criativos. Não precisa fiscalizar. Eles estão mergulhando e grudando no casco do navio para a droga sair da mesma forma. Então precisa a Marinha entrar. Tem uma série, é muito complexo. E não dá para pensar a segurança pública sem um grande projeto nacional a partir do governo federal. Porque senão vai depender, inclusive, de cada governo do estado. O de Goiás acha que tem que sair atirando. O de São Paulo também. O do Rio também. O de Minas, de um jeito. O do Rio Grande do Sul, de outro. O de Santa Catarina, de outra forma. E aí nós vamos ter vários projetos de segurança pública no Brasil quando o problema é nacional. E ninguém é mais brasileiro do que o outro. O de São Paulo não é mais brasileiro do que o de Pernambuco. E eu vou dizer a vocês que, nesses pouco mais de 45 dias, eu tive a oportunidade de ir a alguns estados do Nordeste e tenho visto os avanços no Nordeste. Alagoas, Maceió, era uma das capitais mais violentas do Brasil. E esses índices, em poucos anos, mudaram, sem que tenhamos que trabalhar com violência policial, não. Com inteligência, com trabalho policial sério, com trabalho correto, com investimentos corretos, investimento em tecnologia. Enfim, em suma, nós temos que fazer um estudo para que as corporações possam contar com efetivos dentro das suas realidades. Primeiro, entender qual é o número. Depois, estabelecer, por que não, gatilhos. Olha, aposentaram tantos. Gatilho, tem que ter concurso. Investimento. Investimento. Isso é investimento. Aliás, volto para o Esfera, é bom viver nos dois mundos. As pessoas estão deixando de investir no Brasil por causa da segurança pública. Eles não querem investir no Brasil por causa da segurança pública. Né? Então, está deixando de vir investimentos, a gente está deixando de recolher impostos, a gente está deixando de criar empregos, de gerar empregos e renda para o nosso país, por causa da segurança pública. Então, precisamos criar essa métrica, estabelecer gatilhos. Olha, tem que ter. Tem que ter. A União tem que ser a indutora dessa política pública. Temos que mudar a lei, mudar a Constituição e estabelecer o seguinte: a União é quem define a política pública de segurança pública, os estados executam, dentro da sua autonomia. A União não pode ficar de fora desse debate. Hoje a gente faz segurança pública de que forma? É comigo, o Fundo Nacional de Segurança Pública, uma parte dele só chega nos estados dentro dos projetos que a gente propõe. Aí saiu um debate esses dias, essas últimas semanas, o dinheiro está parado nos estados, etc. e tal. Já estamos destravando. Não tem nada melhor do que o diálogo. Chamei todos os secretários de segurança lá e disse: vamos sentar, o que está travado aí? Ah, doutor, é que só o único projeto que a gente pode fazer é a diminuição da letalidade policial. O que é importante, é fundamental. Mas vamos investir um pouco mais. Então vamos combater crime organizado. Me apresente projetos de combate ao crime organizado, tecnologia. Não adianta comprar colete, arma, viatura, etc. e tal, porque isso aí, veja, quantos coletes, quantas viaturas, quantas armas nós vamos entregar lá. Eu não estou lá para isso. Eu não vou ser um secretário nacional de segurança pública que vou ficar tirando foto ao lado de viatura, entregando viatura nos estados. Acho que isso não é meu papel. Eu quero uma política, efetivamente. Então, nós estamos mudando as diretrizes do fundo, diminuição da letalidade policial, óbvio, é um percentual obrigatório sempre, mas também investimento no combate ao crime organizado, investimento em tecnologia, porque não há como a gente não investir em tecnologia. Porque não adianta dizer, estava comigo à mesa o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aí o William Vac falou: o senhor falou que tem dinheiro, ele disse que não tem, como é que faz? Eu falei: não tem dinheiro mesmo. Mas tem dinheiro para investir de forma correta. O pouco que a gente tem que se investir de forma correta.
e investimento em tecnologia, investimento no mínimo necessário de forças policiais que possam esclarecer os crimes, isso pode nos trazer uma sensação melhor de segurança. Isso pode mostrar para o criminoso que, olha, eu não vou praticar crime porque eu vou ser preso, porque eu vou ser descoberto. Há uma chance de eu ser descoberto. E essa chance hoje é, repita-se, abaixo de 5%. Nós precisamos qualificar a investigação. Esse é um debate, o Fábio vai lembrar, talvez, eu fui diretor da escola, Tatiana, do Ministério Público, e nós participamos de um projeto nacional que veio do CNMP, da então conselheira Thaís Schilling, que era preservação do local do crime. Alguém trabalha isso hoje? Não. Quantas vezes você vê o jornal e o corpo da vítima lá e a bola da criançada bate, a criança vai, pega a bola, empurra o corpo, etc. e tal. O que de prova a gente perdeu quando não se preserva o local do crime? Quantas pessoas entram na casa onde aconteceu o roubo, o homicídio e assim por diante? Então, nós não estamos investindo em algo que é muito importante, que é o incremento da investigação. Nós temos que investir em polícia científica. É fundamental. A gente tem instrumentos para isso. Então, nós vamos investir forte em polícia científica. Agora, gente, cuidar da qualidade de vida do policial. Isso é importante. Quantos policiais civis e militares estão afastados? O papo do, aspas, primo Miltinho, que é uma figura fictícia, mas é um primo de um amigo meu. É verdade, os policiais estão doentes, o salário é baixo, a atividade é de risco, ele está tenso. O policial tem que ter qualidade de vida. A carreira policial tem que ser uma carreira atrativa para o indivíduo. Ele não pode ser alguém que, não, ganha pouco, tem que investir em qualidade de vida, na carreira policial civil, na carreira policial militar. Tem que ter uma linha de financiamento de habitação para policial militar. Ou alguém tem dúvida que vários policiais militares moram na comunidade, dominada pelo traficante? Quantas histórias vocês já ouviram disso? Então, nós precisamos cuidar dos policiais militares, inclusive de saúde, linha de financiamento para ele morar num lugar bacana, num lugar que ele possa circular, num lugar que ele possa ter tranquilidade, dar tranquilidade para a família deles. Isso é fundamental. Alguém sabe um número que seja seguro em termos de segurança pública nesse país? Não tem. Eu estou lá. E todo mês os estados têm que me mandar os números. Mas esses números chegam de uma forma que eu vou dizer a vocês, eles não retratam a realidade. Eles não retratam a realidade. Então, nós precisamos, de fato, de um indicador seguro. Não há como, professor Leandro, a gente ter uma estratégia de segurança pública nesse país se os indicadores não forem seguros. Eu, como procurador-geral, disse, eu quero saber a nossa eficiência no crime. Porque uma vez o jornalista me perguntou, o que o MP faz? Quero saber de resultado. Eu falei, então, vou buscar os resultados. E aí nós fizemos lá um trabalho de jurimetria, que nós investimos muito nisso, e nós descobrimos que 84% das denúncias que nós oferecemos, criminais, elas transitam em julgado com a condenação do réu. E aí nós fomos buscar os números. Desses 84%, mais de 87% é auto de prisão em flagrante. Foi quando eu vi que não estava tendo investigação, a não ser nas especializadas. Claro que eu não estou falando do DENARC, do DHPP aqui, que são as especializadas, mas estou falando da delegacia do bairro. Tá? Então, a gente precisa avançar. Voltando para o nosso canto aqui, doutor Paulo, doutor Fábio, doutora Tatiana. Vocês sabiam que se um criminoso de médio ou menor potencial ofensivo realizar um acordo de não persecução penal em Franca, no mesmo dia ele pega o carro, anda 40 quilômetros e faz um outro acordo de não persecução penal em Minas Gerais? Por quê?
São Paulo não conversa com Minas Gerais, e Minas Gerais não sabe do processo de São Paulo, e São Paulo não sabe do processo de Minas Gerais. E aí as nossas forças estão lutando, mas tudo muito... O repórter do Fantástico que me entrevistou naquela história lá do tráfico e do crime organizado, ele falou, estava em Cumbica, doutor, em Guarulhos. Ao mesmo tempo que a Federal fazia uma operação, a Receita Federal fazia outra. Eles não se conversaram. Então, no maior aeroporto internacional do Brasil, a Receita Federal trabalha de uma forma e a Polícia Federal trabalha de outra. Não há integração, a gente não conversa, a gente não troca informações. Então, precisa. Isso. Já me passaram 200 recados. Você não vai conseguir, eu sei, mas eu achei que nunca ia correr 42 quilômetros, já corri 11 vezes. Um BO nacional, uma plataforma única. Eu faço um registro de ocorrência no Rio Grande do Sul e o delegado de Manaus já tem na base dele. A maior briga vai ser aqui em São Paulo. O nosso sistema é melhor. O Rio Grande do Sul já olhou e falou, não, mas o Rio Grande do Sul é melhor do que todos. E ninguém vai querer abrir mão. Então vamos ficar os nossos sistemas fantásticos e não vamos mais conversar. Mas paguem o preço da baixa popularidade dos governos pelo tema segurança pública. Porque é uma questão que diz respeito a cada um de nós. A gente está investindo, porque ainda é muito tímido, numa rede integrada de banco de perfis genéticos. Isso é fundamental. Não é? Já existe, mas faltam alguns estados entrarem, e esses bancos têm que conversar. Já existe lei, já tem como se recolher isso. Também o Sistema Nacional de Análise Balística, fundamental, para comparar elementos de munição, projéteis, estojos. E tem um aspecto que é interessante, né? Quando você vai na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência, quem é que faz o boletim de ocorrência? É um policial civil, né? Precisa estar um policial civil para isso? Vamos terceirizar isso, Fábio Bechara. Precisa, na polícia militar, lá no quartel, ter um monte de policial militar lá para trabalhar nas questões administrativas? Não. Vamos terceirizar isso. Policial civil tem que estar na rua investigando. Policial militar tem que estar na rua combatendo crime, fazendo policiamento preventivo. Então, vamos mudar essa lógica e, a partir da secretaria, a partir do ministério, nós vamos investir nessas questões também. Mais policiais nas ruas e terceirização das atividades. Para registrar uma ocorrência no polícia, não precisa de policial civil. É polêmico, mas aqui é um grupo de estudos. Tem policial civil aqui? Tem bastante, né? Vocês não vão gostar, mas vocês ficam brigando pelo TCO. Deixa a PM fazer. Qual é o problema? Por que o policial civil precisa ficar sentado na delegacia para fazer termo circunstanciado de briga de vizinho? A polícia militar vai lá, faz no iPad em 2 minutos e manda para vocês. É uma briga difícil, política. Os meus amigos policiais civis vão ficar muito bravos. Mas acho que a gente tem que sentar à mesa e discutir esse tema. Ah, mas não é função do policial militar. Mas veja, ele tem tudo pronto lá. Qual é o que ele faz? Manda para a Polícia Civil. Quem vai dar a tipificação? Quem vai encaminhar para o judiciário? É a Polícia Civil. Não é o policial militar. Ele só faz para evitar que a pessoa tenha que ir à delegacia. O policial militar já está na rua, ele está lá naquela rua atendendo o povo. É polêmico, mas é uma ideia a se discutir. À mesa, com o Conselho de Delegados Gerais, com os secretários de segurança, com os comandantes da PM. Mas a gente precisa pensar o que nós queremos fazer. É o mesmo papel do Ministério Público, quando eu falei os 4 anos em estratégia e resolutividade. Nós queremos ficar cumprindo meta de baixar processos ou queremos trazer um resultado efetivamente que transforme a realidade da nossa comarca? Então tem que chamar a corregedoria, tem que chamar todo mundo, sentar e falar, ó, vamos conversar com a sociedade civil, entender quais são as prioridades, e aí entra o nosso PGA, que a Tatiana e o Paulo Sérgio conhecem muito bem, né?
que é estabelecer metas, um plano de voo para a atuação do Ministério Público. O Ministério Público não é para ficar cuidando, não é, é aquela velha história. A Promotoria de Habitação e Urbanismo vai cuidar do buraco da Alameda Jurema ou vai ver com a prefeitura como é que ela está lidando com os buracos da cidade? Ou o cara vai instaurar lá um inquérito civil para cuidar do buraco da Alameda Jurema? Não pode. Nós temos que pensar o macro, política pública. Então, fica a dica. Não estou dizendo que essa vai ser uma política, mas eu estou dizendo que é algo que a gente pensa e que a gente vai querer discutir, mas discutir de forma madura. Porque não é pura e simplesmente deixar fazer o TCO e desprestigiar a carreira policial civil. Ao contrário, é para prestigiar a carreira policial civil, para que a carreira policial civil possa cuidar daquilo que efetivamente interessa e que vai fazer a diferença. Eu acredito muito, muito na polícia comunitária. Polícia comunitária. Tem que ter o policial do bairro. O bairro tem que ter o teu policial militar, que conhece, que você passa, cumprimenta pelo nome, que conhece quem é quem no bairro. Essa confiança que a gente volta a ter na instituição policial militar, essa sensação de cidadania que a gente vai ter, fala, não, no meu bairro tem aquele policial, é muito bom. E quando tira o policial, vai brigar com o comandante. Pô, aquele policial era bom, ele ajudava a gente aqui, volta ele aqui. Não, mas ele foi promovido a major, agora não dá. Não, então tá bom, mas põe outro bom. A gente tem que investir nisso também. Eu sou, me perdoem os policiais militares que são contra, mas um entusiasta das câmeras corporais. Eu sou entusiasta. Por quê? É o que eu digo. As câmeras corporais são tão boas que servem para qualquer discurso ideológico que se queira. Ah, eu sou de extrema direita. Não tem problema nenhum. Você diga que as câmeras corporais vão ajudar na produção da prova contra o criminoso, porque ajuda. No processo criminal, as partes, é uma resolução nossa, nós vamos baixar por esses dias, para financiar câmeras corporais para os estados, desde que eles adiram a essa resolução, em que as partes, Ministério Público, Defesa, Defensoria, podem pedir as imagens das câmeras para produzir prova. Então, vai melhorar a qualidade da prova. É claro, o óbvio. Diminui a letalidade policial e diminui a morte de policiais. E aumenta a produtividade. Mais prisões, mais apreensões. Mas, para isso, nós precisamos de uma política efetiva. Nós estamos construindo, vai ser uma das principais aqui nas próximas semanas, nós vamos construir o incentivo, o financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados que quiserem. Eu não posso obrigar, mas para os estados que quiserem, ok. Sarrubo, você já falou aqui 44 minutos, falei que era 40, né, Fábio? Mas eu não posso deixar de tocar num tema que é o crime organizado. Aliás, só me perguntam disso. Eu falo, não tem outro tema, não. Só pode falar crime organizado? É só isso. Olham para minha cara e falam, é combate ao crime organizado. Como é que faz isso? Bom, é máfia. A má notícia é que não é mais crime organizado, é máfia. Nós atingimos um nível, antes era pré-máfia, agora é máfia. Por quê? Porque eles já estão absolutamente envolvidos, entranhados em toda a sociedade civil organizada, dos poderes públicos ao mercado, dos postos de gasolina ao transporte público ao mercado financeiro. As fintechs estão aí, lavando o dinheiro desse povo. E eu vou ser franco com vocês. Eu tenho participado de encontros, fui a Roma agora, fui ao Panamá, e os Estados Unidos, a União Europeia, estão muito preocupados com o nosso país, com a nossa América Latina, com o Caribe. Por quê? Porque o crime organizado está indo para lá. E eles estão vendo que nós não estamos dando conta
dessa questão aqui no Brasil. Até porque a gente não conversa e a gente passa vexame. Eu fui para o Panamá, vi o ministro da Segurança da Bolívia. Olhei e falei, eu quero conversar com aquele cara. Falei para a menina lá do Ministério das Relações Exteriores. Ele olhou para mim e falou, mandei um preso para lá outro dia, vocês soltaram. Eu fiquei com vergonha, né? Falei, não. Pois é. A gente deu liberdade provisória para um líder criminoso aqui, dizendo para ele, você tem que ficar aqui, porque você tem pena para cumprir. Ele atravessou a fronteira, foi para a Bolívia. A Bolívia descobriu, mandou de volta. O que nós fizemos? Mantivemos o cara solto. Está solto até hoje. E entrou de novo na Bolívia semana passada. Exatamente. Você sabe disso. Você sabe de quem eu estou falando e de que circunstâncias que eu estou falando. Então, para falar de crime organizado, em todos esses encontros que eu estou participando, a gente precisa, em primeiro lugar, eu tenho aqui no celular o telefone de todo o entorno do Brasil, aqui, de Bolívia. O Paraguai é meu chapa. Sentou do meu lado essa semana inteira. Está tudo em ordem. É um zap para lá, um zap para cá, a gente resolve as coisas. Mas a gente precisa conversar. E a gente precisa trocar informação. Porque a máfia, porque eu agora decidi que eu não vou mais falar crime organizado, é máfia, ela atua no Brasil, ela atua na Guiana Francesa, ela atua no Peru, ela atua na Bolívia, ela atua no Paraguai, um pouquinho no Uruguai e um pouquinho na Argentina. E na Colômbia, claro. O Brasil é vizinho dos maiores produtores de cocaína. E essa cocaína é escoada pelo Brasil, pelos nossos portos, pelos nossos aeroportos e assim por diante. E a gente, a cada 50 passagens de droga, a gente pega uma. E nós achamos que estamos fazendo o nosso papel. E não estamos. Né? E não estamos. Portanto, a gente precisa investir em inteligência, né? A gente precisa investir, entender. Foi uma fala importante esses dias lá. Enquanto tiver consumidor, enquanto a droga for um produto lucrativo, sabe quanto custa a droga? Você investe $1.300 em 1 quilo de cocaína e revende por mais de 30 mil. E não quer um negócio desse. É um belíssimo de um negócio que vale todo e qualquer risco. Não é isso? Então, nós precisamos, mais uma vez, início da fala, transformar essa atividade num risco e trabalhar, evidentemente, a questão da saúde pública, porque enquanto houver consumidor, ela vai valer bastante. As máfias precisam ser combatidas e o exemplo da Itália é esse, é a lavagem. Agora, essa lavagem, ela está acontecendo, hoje a gente tem um problema muito maior, que são as moedas virtuais. Então, o Brasil precisa urgentemente, aqui é lei, regulamentar essa questão da moeda virtual. Se nós não fizermos isso, vai ser muito difícil lidar com esse tema. A máfia existe porque ela lava o dinheiro, porque ela é uma empresa que quer lucro. Podia estar lá hoje, no evento que eu estava agora, porque é uma empresa como todas aquelas que estavam lá. Só que ela tem uma atividade criminosa. Mas ela busca o lucro tanto quanto aquelas pessoas que estavam lá. Então, nós precisamos atacar a lavagem. Agora, ela não existe se não houver corrupção de agente público. Então, esse é um outro tema que nós temos que olhar com muita seriedade. Com muita seriedade. Não tem como tratar de segurança pública e de crime organizado ou de máfia, como queiram, sem olhar para a questão da corrupção de agentes públicos. Então, aí nós precisamos, mais uma vez, tratar dessa questão. É o que a gente chama de tríplice vertente, né? A atividade criminosa, a lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos. Mas nós precisamos mais do que isso. Não há dinheiro. Hoje o Roberto Campos Neto disse, não tem dinheiro. O dinheiro que o Estado tem para investir, ele é muito pequeno. Então, nós precisamos de parceria. A sociedade civil, as empresas, têm que nos ajudar a investir nesse tema segurança pública. Não está afetando os custos? Então, tem que nos ajudar a investir em segurança pública. E precisamos, evidentemente, retomar os territórios. Não é só uma operação policial. Não é? O crime organizado ele está
em alguns lugares, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, está localizado num determinado território. Então, ali é um caso de nós entrarmos, tomarmos o território com forças policiais, mas, em seguida, o Estado tem que entrar atrás, porque a verdade é uma só. Por que tem a milícia no Rio de Janeiro? Porque o miliciano, ele cuida das pessoas. O miliciano, ele dá TV a cabo, internet, cuida da saúde, cuida da educação. O miliciano resolve até as briguinhas lá. Ele resolve até a justiça. E é assim quando o crime organizado está num certo território. E não adianta a gente entrar lá e prender alguém, e prender toneladas de drogas e armas, porque se o Estado não entrar lá em seguida e não conferir à população tudo que o miliciano ou que o traficante conferia, esquece. Nós estamos enxugando gelo. Então o Estado tem que tomar aquilo. Então vamos fazer a operação no Guarujá? Vamos. Mas entra o Estado atrás. Não é pura e simplesmente só a polícia. Porque nós vamos entrar lá, vamos matar o criminoso, etc. e tal, mas isso por si só vai ser um problema seríssimo para nós. Por quê? Nós estamos só trocando os criminosos que estão lá. No local absolutamente estratégico, porque aquilo lá é um problema por causa do Porto de Santos e por causa do tráfico que tem no entorno do corredor do Porto de Santos. Então, é um trabalho de inteligência, é um trabalho pensando nos nossos portos e aeroportos. Não é só fiscalizar o container, é fiscalizar muito mais do que o container. Como é que está chegando essa mercadoria? Ela chega por caminhões. Qual é o trabalho que a gente está fazendo nesses caminhões que estão chegando no Porto de Santos? Como é que chega no Porto de Santos? São duas estradas. Anchieta Imigrantes e a Padre Manuel da Nobre. Ou a Rio Santos, quando vem do Rio. São 3, 4 estradas. Então, nós precisamos ter fiscalização nessas estradas para pegar antes de chegar no porto. Então, é inteligência, é tecnologia, é câmera, é reconhecimento facial, é inteligência artificial. Alguém já pensou, fala-se muito em impostos de combustíveis na lavagem de dinheiro do crime organizado? PCC aqui em São Paulo não é territorializado, então a gente precisa ir na lavagem. Mas por que eles têm postos de gasolina? Porque a gente não fiscaliza. Será que alguém já pensou em inteligência artificial para ver a movimentação financeira daquele porto, daquele posto no COAF e ver se aquela região dá um volume de dinheiro para ter aquela movimentação? A inteligência artificial resolve isso com um clique, Paulo Sérgio de Oliveira Costa, o senhor que gosta de investir em tecnologia. É simples, olha, o posto está numa rodovia onde tem uma densidade de movimento mínima e está um dinheirão rodando ali naquele posto. Opa, atenção, a gente não faz isso. Então, nós precisamos trabalhar e investir em tecnologia. E, claro, um grande pacto social. Nós fomos lá no Supremo Tribunal Federal e eu disse, olha, um pacto social. O juiz precisa entender quando ele está lidando com crime organizado e parar com a questão ideológica. Segurança pública não é uma questão ideológica. Tanto a esquerda como a direita, as grandes democracias, elas tratam segurança pública com seriedade. Agora, segurança pública, dentro do tema segurança pública, tem direitos humanos. Não dá para se falar em segurança pública se não se falar em direitos humanos. É evidente que não. Não é? Não estão dissociados. Direitos humanos pensar direitos humanos é uma vertente principal do tema segurança pública. Acho que eu já avancei demais na minha fala, eu queria abrir para os debates, queria agradecer a oportunidade e até me desculpar, porque eu acabo muitas vezes desabafando aqui e demonstrando, professor Leandro, a minha indignação, porque eu insisto, acho que o grande problema da segurança pública é investimento, é tecnologia, mas na sociedade esse tema precisa ser debatido da forma correta, né? E não ficar com bobagem de saída de preso, etc. e tal, né? Porque efetivamente não é uma canetada do Congresso Nacional que vai melhorar o nosso dia a dia no tema segurança pública. Nós precisamos distribuir a renda e precisamos entender que quando eu falo que 10% da população controla 50% da renda, tem muita gente aqui nessa sala que tem que estar nesses 10%. Não adianta dizer que não. Porque o problema nunca é nosso. Mas nós precisamos distribuir renda, senão não vai ter segurança pública. Obrigado.
participou do Tatiana Bittencourt, para a prerrogativa de abrir as... Obrigada. Inicio agradecendo ao convite do professor Leandro e também do professor Fábio Bechara. É uma honra participar dessa mesa com o nosso atual procurador-geral e nosso ex-procurador-geral, doutor Paulo de Oliveira e Costa e doutor Mário Lissarrubo. Eu havia trazido aqui algumas questões para fazer para o nosso querido procurador-geral, mas ele falou sobre tantas coisas e vieram me surgindo algumas questões aqui. A questão do investimento nas políticas públicas, né? O Brasil, assim como os Estados Unidos, ele investe pouco nas políticas públicas de moradia, de educação, mas investe muito em construção de presídios. E o senhor falou que só 5% dos crimes são investigados, porém houve o crescimento de 257% da população carcerária. Ou seja, nós investimos muito em construção de presídios e muito pouco nessas políticas de cidadania que seriam necessárias para combater o crime de uma outra forma. E eu queria saber do senhor em que medida a nossa legislação, por exemplo, a lei de crime organizado, o pacote anticrime, ele foi feito para o combate do crime organizado, mas ele não vem atingindo esse crime de rua, que o senhor falou, bem falou aqui. E é na nossa falta exatamente de troca de experiência entre os estados, dessas boas práticas. Como que nós podemos fazer isso? Pegar essa situação do Nordeste, capacitar os outros agentes dos outros estados para que tenham uma visão que lá está sendo feita. Eu acredito muito que lá esteja sendo feita mais política de cidadania e menos políticas de construção de presídios. Também na questão da integração das bases de dados, o próprio Estado de São Paulo não tem uma unificação de base de dados, quer dizer, a gente faz uma investigação, a gente tem o filho estudando na escola, se a gente pudesse localizar aquela pessoa investigada, a gente não consegue, é uma luta, né, eu acho que de anos, e nem no Estado de São Paulo a gente conseguiu essa unificação, essa necessidade de integração e troca de informações, que era muito bem feita pelo Focosp antigamente, mas que eu vi que foi esmaecendo com o passar do tempo, né? A limpeza das cidades para a manutenção da segurança, a gente vê aquela política de Nova York, em que você ouve o combate da criminalidade, uma maior política de zeladoria dos espaços públicos, e a gente vê São Paulo, qualquer que seja o espaço público que você frequente, jardins, bairros nobres ou periferia, calçadas não consertadas, muito lixo na rua, não tem a jardinagem, quer dizer, talvez não seria o caso de, por exemplo, a nossa habitação e urbanismo focar nisso como uma atividade para minimizar a questão da criminalidade. O senhor, como eu, estivemos na frente do conselho, os colegas falavam, nós temos que valorizar o promotor criminal, mas será que valorizando os outros de difusos, a gente não está diminuindo a quantidade de crimes? E também, assim, na sua experiência de tanto subprocurador criminal que o senhor foi de 2016 a 2020, como na Procuradoria de Justiça, houve alguma mudança nessa criminalidade organizada? O senhor pôde perceber isso? Agora, na sua experiência, eu sei que faz pouco tempo que o senhor está lá, nos diversos estados, há uma diferença entre a criminalidade de outros estados e a nossa? Ou ela é uma criminalidade voltada para o tráfico, infiltração de agentes como deputados, vereadores, senadores, no poder público mesmo, que possam corromper até a atividade do Estado? Enfim, as atividades do GAECO aqui, como que o senhor pode avaliar, são eficientes para o combate da criminalidade organizada? Porque o GAECO faz muito bem essa intersecção com as demais polícias para o combate. Então, são várias questões, mas mais ou menos isso que eu gostaria de trazer ao debate. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor Piquet, nosso secretário nacional
Segurança Pública, o prezado amigo Mário Sarrudo, e aproveito aqui para, na primeira oportunidade que eu me encontrei depois da minha posse, Dr. Sarrudo me deu o apoio, que me honra muito durante essa eleição. E eu venho aqui, Mário, dizer o seguinte para você: o Ministério Público de São Paulo está ao lado da Secretaria de Segurança Nacional, Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que nós possamos juntos construir aquelas medidas e ações estratégicas, a exemplo do que foi feito nessas duas últimas operações que aconteceram aqui em São Paulo, onde ali teve a marca, né? E aqui em cumprimento do Fábio Bechara, que estava à frente dessas operações, tem a marca da estratégia, da inteligência, daquilo que é científico, já que foram operações muito profundas e que não gerou nenhum constrangimento para a população de São Paulo, em algo absolutamente inédito, né? Quero cumprimentar também a doutora Tatiana, nossa diretora da escola, que me sucedeu na Escola Superior do Ministério Público, e me dirigir a todos que estão aqui participando, fazendo uma lembrança também à Polícia Civil, que hoje foi o Dia Nacional do Policial Civil, né? Da Polícia Civil, fica aqui a nossa homenagem a todos vocês. Me permitir concordar com tudo que o doutor Sarrudo mencionou nessa sua análise em termos de segurança pública. Aqui em São Paulo é um reflexo do que acontece no Brasil inteiro. Nós vamos aqui incentivar cada vez mais essas operações através do GAER, o fortalecimento das promotorias criminais e também, como disse a doutora Tatiana, daquelas promotorias de tutela coletiva, né? Porque não é possível que nós continuemos a tolerar que o Estado seja desafiado, não só na parte criminal, né? Ou, como também a gente possa deixar de lado a violação dos direitos sociais, aquela pessoa que sofre com a insegurança alimentar, o portador de deficiência, né? O idoso, enfim, todos aqueles que fazem parte disso. Eu queria apenas deixar uma provocação para o doutor Sarrudo. Nós ouvimos muito a questão da segurança pública, do enfoque criminal, da pessoa do criminoso, mas tem um aspecto que eu tenho dito durante minha campanha inteira e que é algo que eu vou colocar, além de tudo aquilo que foi feito na gestão do doutor Sarrudo, que é uma preocupação muito grande, um elemento que deve ser o protagonista de tudo isso que nós estamos falando, que é a vítima do crime e a vítima da violação de direito. Que o Estado inteiro possa ter mais comunicação e mais empatia com aquele que sofre os prejuízos do crime e os prejuízos da violação de direito. Por exemplo, comunicando a situação do seu processo através do celular, de um disparo, a tecnologia permite esse tipo de ação, como também encaminhando para o ressarcimento do prejuízo sofrido em razão do crime ou da violação de direito, e se associando à política nacional de proteção à vítima. Existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que recomenda que se amplie a cultura dos ministérios públicos desta atenção à vítima, já que a vítima, sendo protagonista desse processo, ele também ajuda na formação de prova, né? Em se trazer, a partir da confiança, novamente, do Estado, elementos necessários para que nós possamos investigar cada vez mais. Então, eu sei que, além de tudo isso que é proposto, é algo que nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, nos motiva muito, já que nós costumamos dizer, aliás, como dizem em vários estados, e o próprio Sarrudo diz que a vítima é nossa, a vítima do crime e a vítima da violação do direito é do Ministério Público, né? Nós estamos aqui ao lado das forças de segurança para estar ao lado da sociedade. Isso não representa que o Ministério Público de São Paulo, quando eu digo também que nós não podemos aceitar que o Estado continue a ser desafiado pelo crime organizado, nenhuma mudança de rumo, nenhum endurecimento, nenhum aperto na política de segurança. O Ministério Público continua seguindo como ele é, mas com o foco de ações integradas. Eu fico muito feliz de saber que eu estou vivendo um momento, enquanto Procurador-Geral de Justiça, tendo na Secretaria Nacional de Segurança Pública o doutor Sarrudo, que é um homem de São Paulo, que se notabilizou muito na sua atuação junto ao GAER, e que nós vamos poder contar com toda essa parceria. Então, Sarrudo, desculpa chamar informalmente assim, fica aqui o nosso compromisso de um Ministério Público ao lado de todas essas ações. Podem contar com o Ministério Público de São Paulo,
o Ministério Público conta também com as forças de segurança, com as polícias, nós não temos preferência com ninguém. Esse debate, como o doutor Saúl disse, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Ainda bem que tem uma espécie de conflito positivo para poder querer trabalhar em alguma função. Não? O pior é se as pessoas estivessem dizendo o seguinte, não é comigo, não é comigo. Né? Nessa questão do termo, é muito valioso esse debate, o Supremo já se debruçou a respeito dessas questões, e nós temos que ver isso muito acima de partido e muito distante de palanque, como foi aqui orientado pelo Saúl. Então, Saúl, parabéns, sucesso, parabéns pela sua coragem. São Paulo precisa muito de uma pessoa que pensa como você, lá na secretaria, e tem em nós, Ministério Público, um grande parceiro. Obrigado. Bom, primeiro, doutora Tatiana, obrigada pelas ações, pelas reflexões. Eu acho que a fala da doutora Tatiana nos remete ao início da minha fala e aquele famoso artigo jurídico artigo nunca publicado. Né? Segurança pública é a floresta, não a árvore. Questão de habitação e urbanismo, a questão da cidade, a questão da cidadania. E você estava falando, Tatiana, me lembrei de um projeto que ganhou o prêmio Novário do nosso MP lá, no Jardim Ângela. Isso que é um projeto de cidadania. Para quem não sabe, Jardim Ângela é uma região específica ali que tinha um alto número de mortes. Não é? E os promotores se juntaram, foi todo mundo ali. Sentamos à mesa, todos, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeitura, Governo do Estado, para entender como é que a gente podia melhorar aquele contexto. E foi efetivamente o que aconteceu. Não é? E é dessa forma, dialogando entre as instituições, e mais do que isso, dialogando com a sociedade civil. Não é? Nós precisamos entender, a gente precisa conversar com a população para entender quais são as prioridades. Acho que esse é o ponto fundamental. Como é que você faz segurança pública? Né? As pessoas precisam entender. Tem um... Agora esqueci o nome dele. Eu já vou lembrar. Ele foi secretário de Segurança Urbana de Diadema. José Vicente. Não, Zé Vicente, pai da Camila. Não. Benedito Mariano. Grande sujeito. Ele resolveu a questão do pancadão lá. As pessoas precisam entender que pancadão é lazer para uma determinada parcela da população. E precisa ter um espaço para eles fazerem o pancadão. Agora, é só uma questão da gente dialogar e discutir onde é que vai colocar. É claro que não pode ser na frente do hospital público. É claro que não pode ser numa zona residencial. Mas precisa ter um espaço para o pancadão. Como é que nós vamos fazer? E é com diálogo. E a questão do Jardim Ângela, ela foi muito bem resolvida, ou atenuada, vamos dizer assim, quando se percebeu que ali precisava de cidadania, abrir escolas no final de semana para ter atividades, fechamento de bares até determinado horário, porque aquilo não estava colaborando para a segurança pública como um todo. Então, é assim que você constrói, é assim que a gente vai avançar. Né? O crime organizado, ele vai se apoderando quando o Estado se omite nesse campo. Quem está dialogando com a população em termos de segurança é o crime organizado. Eu gosto dessa vida cotidiana. Outro dia eu fui para o Rio de Janeiro, fim de semana, peguei um táxi na volta, fiquei em Copacabana, estava aí do Santos Dumont, eu com a minha mulher. E ele, obviamente, não sabia quem eu era. Eu falei, e aí? Eu falei, tá, a segurança está boa aí a praia. Né? Eu fui correr ali, estava cheio de policial militar. Aí ele falou, tá boa mesmo a praia, está bem segura. Então, eu vi bastante PM, tá bom, né? Ele falou, não é isso. É que acabaram os arrastões. Eu falei, pois é, mas ele está policiado, né? Ele falou, de jeito nenhum. É que os traficantes, com os arrastões, estavam perdendo mercado. Então, eles começaram a surrar quem praticava arrastão. Então, acabaram os arrastões porque os traficantes querem segurança. Então, é um exemplo de que o Estado está falhando nisso aí. Porque quem está cuidando da segurança é o crime organizado, não é o Estado. Não sei se é verdade a fala do taxista, mas eu posso até acreditar que isso pode ter um fundo de verdade. Né? Na medida em que os traficantes impediram a arrastão porque afasta o turista. E se afasta o turista, não vende droga. Se não vende droga, estraga a empresa. A empresa passa a não ter lucro. Então, esse é o ponto.
nós precisamos entender quem está cuidando da segurança aqui. É o traficante? Então, nós vamos retomar esse terreno. Quem tem que cuidar da segurança é o Estado, a polícia militar, a polícia civil. E só a falar de segurança quando a gente entra na tipo de cidadania. E cidadania envolve, por exemplo, limpeza urbana, envolve saneamento básico, envolve posto médico, envolve uma escola decente, um lugar que seja saudável para as pessoas. Portanto, é muito mais complexo do que pura e simplesmente falar de operação policial. Por isso que eu sou, Dr. Paulo Sérgio, entusiasta do projeto PGA, porque ele vai olhar as complexidades de cada localização, um projeto do Ministério Público de São Paulo, criado na nossa gestão, e que ele olha a complexidade do tema na região. E região, porque não adianta olhar a cidade, não adianta o promotor de Pirassununga pensar Pirassununga, porque aquilo lá é uma grande mineira, um grande Ribeirão Preto, enfim. Não é? Então, o problema é regional. E a gente tem que construir sempre com firmeza, com o Estado se apresentando e cuidando. O Estado precisa tomar poder dos locais. E tem um projeto lá, que eu acabei não falando, que eu falo demais, às vezes acabo deixando de falar um que é importante, que é o projeto Convive. É um projeto que vai ter verba no Programa de Aceleração de Crescimento. E, na verdade, são centros de cidadania que vão ser construídos justamente nos locais hoje dominados pelo tráfico. E esses centros de cidadania vão ser fundamentais para entrarem no momento seguinte da operação policial. Aí a gente vai começar a espalhar um pouco, aí a gente vai começar a avançar nessa sensação de segurança que precisa melhorar. Agora, a gente está aprendendo, Tatiana, a gente está aprendendo. Aumentou a população prisional, mas está adiantando? Não está. Nós estamos prendendo quem? Nós estamos prendendo o grande traficante? Nós estamos prendendo o traficantezinho. Nós estamos prendendo aquele que menos importa na cadeia da criminalidade, é o cara da ponta. E substituível rapidamente. Por isso que a gente aumenta a população prisional e não resolve o problema da criminalidade. Ou seja, está faltando inteligência para todos nós no combate à criminalidade. Porque nós temos que descobrir, na verdade, quem é o grande traficante, quem é o grande investidor do tráfico. Eu volto a insistir. São $1.300 que se transformam em 30 mil. Quem são as pessoas que estão investindo nisso? Às vezes moram aqui no nosso prédio, nos Jardins, ou no Itaim. Não é? E é esse cara que nós temos, é essa cadeia que nós precisamos, esse fluxo que nós precisamos interromper. Não é? Então, estamos aumentando as prisões. E isso porque a gente não esclarece 5% dos crimes. Então, esse aumento se deve ao trabalho de policiamento ostensivo da Polícia Militar. É isso? É isso, a experiência como procurador-geral no crime organizado. Se houve uma modificação? Experiência houve uma modificação. E eu acho, assim, ao longo dos anos, quando a gente pensa GAECO, quando eu assumi lá em 2016, ainda na gestão do Ismânio, algo que chamava atenção, eu tenho dito isso, era a falta de integração entre os mais variados núcleos do GAECO, né? Então eu brinco, e era verdade, o Fábio, que sempre foi, sabe disso. O GAECO de São José do Rio Preto não conversava com o de Araçatuba. O GAECO de Guarulhos não conversava com o GAECO Capital. Cada um escondia a sua investigação. E simplesmente, quando a gente botou a Mauri lá, a indicação do Fábio Bechara, que era alguém que tinha experiência nesse contexto, como coordenador do GAECO, ele falou, acabou, é um GAECO só, e nós precisamos nos integrar. E esse é o princípio maior de combate ao crime organizado, e isso trouxe um incremento nos números de operações, de prisões, de apreensões, muito grande, simplesmente pela integração. E uma melhoria de estrutura, que dentro dos recursos que a gente tem, que são pequenos, a gente foi melhorando, mas acho que a integração funciona. O Fábio Bechara, hoje GAECO, ele tem uma experiência muito interessante com a Polícia Federal, né? Agora eu não sou mais procurador-geral, ele para de me mandar, agora ele deve mandar para o Paulo. Mas ele mandava toda semana, Mário, essa operação, uma cautelar que nós temos com a Polícia Federal. Integração. E é só dessa forma que a gente vai combater. O crime organizado mudou, Tatiana? Mudou. Mudou. O crime organizado ele começa
dentro da prisão, a gente sabe, aqui o PCC tem aquela história conhecida por todos, né? Quando eles perceberam que eles tinham poder. Eles tinham poder. Eles tinham poder dentro das prisões, depois eles perceberam que esse poder ia para fora das prisões, através dos familiares, e depois eles perceberam que aquilo era um grande filão de negócio. Que virou um grande filão de negócios. O PCC cuida hoje dos familiares de presos. Então, o PCC aluga o ônibus para os familiares de presos irem lá para Venceslau. Eles chegam lá em Venceslau, o PCC tem uma casa alugada, onde as mulheres e os familiares vão lá tomar banho, né, eles se vestem, cozinham os alimentos para levar. E olha a estrutura de poder. Né? E como é que você vai falar para essa pessoa não ser faccionado? Claro que vai, ele está preso. A mulher dele tem toda uma estrutura, tem uma proteção, ele fica protegido no sistema. Então, eu volto a insistir, onde nós estamos falhando. Onde nós estamos falhando. E o crime organizado, ele foi crescendo. Ele se enfronhou na política, em algumas cidades. A gente tem na Grande São Paulo alguns prefeitos. Ele está ganhando concorrência. Está aqui um dos grandes artífices da operação, né? Fim da linha, não é isso? E ele está trabalhando no sistema financeiro com fintechs, e ele está rompendo as nossas fronteiras. Eles trabalham fora. Os grandes líderes do PCC que não estão presos moram na Bolívia. Não é isso? Moram na Bolívia. Moram fora do país. E os negócios estão se expandindo para a África, estão tentando entrar nos Estados Unidos e na Europa. Daí a preocupação dos nossos irmãos americanos e europeus, muito preocupados, porque isso está chegando lá e nós não estamos dando conta aqui. Agora, nós só vamos dar conta com estrutura, com cooperação jurídica internacional, mas também e principalmente olhando segurança pública no campo da tutela coletiva, né? Dos direitos humanos, como saúde, educação, e distribuir essa renda que não pode ficar em 10% da nossa população. Não dá. Este é um problema de cada um de nós. Eu vou pedir ao Fábio Bechara para fazer os comentários finais de agradecimento a todos e, em nome da escola, agradecer aí, por favor, Fábio. O doutor Mário Sarrupo tem outro debate daqui a pouco, então nós temos que ser rigorosos aqui com o tempo. Muito obrigado. Bom, eu vou primeiro agradecer, dizer que é uma honra para todos nós receber o nosso secretário nacional de Segurança Pública, nosso sempre procurador-geral, doutor Mário Sarrupo, que nos inspira sempre e cuja liderança positiva, eu sempre tenho dito isso, em agendas complexas como essa, fazem muito a diferença. E quando a gente se depara com profissionais que têm a capacidade de dialogar, de ouvir, e um senso pragmático extremamente aguçado, como é o que você tem, Mário, me permite também chamá-lo assim, eu não tenho dúvida que a agenda ela anda e os resultados eles aparecem muito rapidamente. Agradecer a doutora Tatiana Bicudo também pela presença, de nos engrandecer aqui também. O Paulo Sérgio, nosso novo procurador-geral, com certeza terá um mandato extremamente auspicioso, bem-sucedido, pela mesma forma como conduz tudo, pela simplicidade, principalmente pelo espírito pragmático, uma liderança extremamente positiva também, que certamente vai deixar a sua marca e entendendo que nós aqui estamos num ambiente muito plural, né, e heterogêneo, liderado pelo professor Leandro Piquet, dentro do Instituto de Relações Internacionais, eu não poderia deixar de fazer o registro de dois elementos-chave para mim em relação a tudo isso que foi discutido nesse fim de tarde e início de noite. Nós estamos cada vez mais convencidos aqui no âmbito da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Segurança Multidimensional, que os mercados ilegais, um olhar sobre os mercados ilegais, ele deve ser estruturante do ponto de vista da construção de uma política que consiga ser um grande catalisador de tudo isso que vocês falaram. É um eixo, é um corte que é feito dentro de um tema que é muito aberto,
que por vezes faz e atrapalha mais do que ajuda, e na medida em que se faz uma escolha do ponto de vista do recorte, do olhar que se pretende dar, isso ajuda a dar um pragmatismo muito grande, uma efetividade muito grande, inclusive na construção de indicadores. E o segundo dado, o segundo elemento-chave que eu gostaria de chamar a atenção e que, a meu ver, é um tema que está igualmente muito correlato, embora ele seja um tema muito presente na nossa realidade, ele é muito invisível do ponto de vista do gestor de política pública em geral, que é o crescimento e o tamanho expressivo da segurança privada no mundo, e no Brasil não é diferente. Eu tenho para mim, não é de hoje que nós dialogamos isso, os números são impressionantes. Os números são impressionantes. Eu não sei dizer, mas eu vou dar um número de 2014, aqui no estado de São Paulo, era 4 vezes o tamanho das forças públicas de segurança. Enquanto o Estado não se debruçar sobre esse tema também, que não é um tema simples, é um tema extremamente sensível, complexo, porque passa por uma questão relacionada a conflito de interesse, passa por uma questão relacionada à privatização da segurança. O tema não é simples, porém, é uma força que hoje é real. E o que se tem de conhecimento é que, invariavelmente, nós ainda não aprendemos a como potencializar o uso disso tudo, né? Já houve inúmeras tentativas de como regular isso, enfim. Não é, como eu disse, não é um tema simples. Mas acho que é um tema que ele está na ordem do dia, porque nas áreas mais sensíveis do país, e aqui me referindo especificamente portos e aeroportos, a segurança aeroportuária hoje ela é fundamentalmente exercida por agentes privados. E essa mão de obra, ela poderia e deveria sim agir em benefício do Estado. São esses os únicos 2 últimos comentários que eu gostaria de fazer, em acréscimo a tudo que foi colocado aqui por todos vocês, os quais eu adiro absolutamente, mas entendendo que aqui a gente está num momento muito raro, né, de ter uma visita tão ilustre no início de gestão, e que nos dá a honra e a oportunidade de vir aqui à universidade para poder ter essa liberdade, né, a liberdade que a universidade nos dá de pensarmos livremente e principalmente colocarmos diferentes questões que nos inquietam, mas entendendo que esse portfólio, esse cardápio, ele é bastante robusto. E eu queria, encerrando aqui, portanto, essa mesa, né, agradecendo a todos que acompanharam, mas principalmente o doutor Mário Saúbo, doutora Tatiana Bicudo e o doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa, que vieram nos brindar e ilustrar a Escola de Segurança Multidimensional nesse 22 de abril de 2024. Obrigado. Obrigado a todos.